E hoje nós vamos aprender sobre mais um patriarca, que eu creio que muitos que estamos aqui, todos nós, vamos nos identificar muito com ele. Esse patriarca é José. Nós já falamos nessa série sobre crescer em fé. Nós já falamos sobre a vida de Abraão, de Isaac, de José. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a vida também de Jacó. O tema da mensagem de hoje é mudar pelo poder da fé. Mudar pelo poder da fé, tirando princípios na história de Jacó. Então convido você a estar abrindo a palavra de Deus lá em Gênesis 32, do 24 ao 32. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, 32, do 24 ao 32, do 24 ao 32. Glória a Deus. Todos acharam? Está aí também no Data Show, tá, irmãos? E diz assim: e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutava. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-me que diga o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso até o dia de hoje os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Até aí, meus irmãos. Jesus, obrigado pela tua palavra, e eu te peço em nome de Jesus, Pai, fala com a gente, fale a cada coração. Eu sei, ó Pai, que temos muito a aprender na tua palavra, por isso eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha falar com a gente, que o Senhor use a minha vida, Pai, para transmitir a tua palavra aos teus filhos, e nós saímos daqui alimentados, fortalecidos, transformados. E eu te peço, Deus, que assim venha acontecer, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, de todos os patriarcas, acredito que a história de Jacó seja mais marcada por erros. Como Jacó errou. Diria que Jacó é muito parecido, eu não sei se todos vocês conhecem a história do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro tinha muito altos e baixos, e esse menino aqui, ele teve ali, entre os patriarcas, com certeza, ele foi o que mais errou. Ele é aquele que teve mais fracasso, é aquele que teve mais confusão gerada na vida com os próprios pecados e limitações. Como Jacó complicou a própria vida dele durante muito tempo. Mas ao mesmo tempo, vemos como o Senhor começou uma boa obra na vida dele. Como o Senhor fez crescer, o fez crescer e mudar pelo poder da fé. Eu creio que todos nós queremos, creio que ser transformados. Creio que todos nós queremos mudar, nos tornar pessoas melhores. E por isso eu até gostaria de agora fazer algumas perguntas então para você, sobre uma questão de feedback. Sabe que a gente quer mudar, mas nem sempre nós gostamos de feedbacks. Feedback é quando a pessoa vem e ela fala, né, como você está um pouquinho em algumas áreas da vida, como você anda. Às vezes a gente não gosta muito de ter esses retornos. A gente gosta de elogio, mas não só se for elogio. Às vezes quando vem alguma questão, olha, você precisa mudar nisso, a gente já não curte muito. Mas eu gostaria hoje que você pensasse em alguns feedbacks, de uma forma individual. Aí depois você pode ir pensando, inclusive, durante a semana. Primeiro feedback aí, que é o feedback de área aberta. O que os outros veem de mim mesmo? Você já parou para pensar nisso?
olhando o que as pessoas enxergam quando olham para mim e quando olham para você. Nisso é muito interessante, porque às vezes eu posso me achar assim, mas na verdade, nesse sentido, é como se eu achasse que meu cabelo está lindo, mas eu não fui até o espelho. Aí quando você vai até o espelho e fala, nossa. Às vezes, querendo ou não, as pessoas nos enxergam de alguma forma, quer seja no trabalho, quer seja em casa, onde nós estivermos. O que os outros veem de mim mesmo. Tem também um feedback de área cega, o que os outros veem a meu respeito, mas eu não vejo. Uma questão de erros que nós conseguimos entender. Olha, eu tenho dificuldade nisso. Eu tenho certeza que tem algumas áreas da sua vida que você luta, porque você já enxergou, isso aqui não é bom. Mas tem algumas áreas da qual a gente não tem muito conhecimento, mas o erro está lá, e o outro enxerga e eu não. Existe também área oculta, o que eu vejo a meu respeito e escondo dos outros. Situações da vida, que às vezes nem marido, nem mulher, nem filho, nem pai sabe, mas faz, e faz escondido, e faz, esquecendo muitas vezes que Deus está vendo. Mas aí a gente faz de conta, a gente esconde áreas. Normalmente a gente esconde pontos da qual a gente tem vergonha daquilo, por isso que a gente esconde. Se fosse algo bacana seria compartilhado, a gente contaria. Mas são situações da vida, muitas vezes, irmãos, até pecados mesmo. E aí a gente faz no secreto e não conta para ninguém. E a gente faz de conta que não, está tudo bem, porque ninguém sabe. E aqui muitas vezes, olha que perigo, as pessoas podem nos ver de uma forma, mas nós estamos vivendo uma mentira. Áreas, pontos que nós precisamos então deixar de ser oculto, precisa ser trabalhado por Deus. Áreas desconhecidas, o que nem eu, nem os outros enxergam sobre mim, mas Deus sabe. Talvez áreas que vocês não enxergam, áreas da minha vida, nem eu enxergo na minha própria vida, mas Deus sabe, fala, você tem que melhorar isso, mas vocês não perceberam ainda. Então quais são os feedbacks? Como anda a sua vida? Isso é só para abrir aí uma reflexão. Sobre essa questão de feedback, uma primeira questão que eu queria conversar com vocês é: vença as suas limitações. Quais são as limitações a serem vencidas? Vai dizer em Gênesis 25, 27, vai dizer assim: os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. O que eu gostaria de chamar a atenção é que os meninos cresceram. Há um momento da vida da qual eu e você nós precisamos crescer. Precisamos crescer. Nós podemos muitas vezes pensar, não, mas você me ama mesmo assim? Não, nós amamos, mas está na hora de você crescer. O apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 13, que antes, ele diz assim: antes eu era menino e pensava como menino, mas agora me tornei velho, homem, e agora eu penso como homem, como adulto. Está na hora de amadurecer. Às vezes nós ficamos com situações e nós carregamos situações e nos comportamos como ainda fôssemos crianças e adolescentes. Muitas vezes eu falo isso para os meus filhos, falo, olha, muda isso agora, porque não pense você que vai mudar lá na frente. Não, lá na frente nós carregamos os erros, e às vezes são os mesmos erros que nós fazíamos antes. Vença as suas limitações. Quais são as limitações? Aquilo que você precisa crescer nessa manhã. Os erros então de Jacó. E Jacó tinha um princípio muito ruim. Nesse sentido, Jacó era muito brasileiro. Existe essa cultura aqui no nosso país que vai ser quebrada em nome de Jesus, mas ainda tem, que é aqui: os fins justificam os meios. Jacó talvez seja o personagem mais brasileiro nesse sentido. Os fins justificam os meios. Isso é extremamente maligno. Isto é, eu faço qualquer coisa para conseguir meu objetivo, não importa. Se eu chegar no objetivo, não importa. Talvez caiu 1, caiu 10, caiu 1000, e a pessoa, mas eu cheguei no objetivo, então valeu. Isso muitas vezes é muito incorporado, nós vivemos muito isso nos nossos lugares de trabalho, dependendo da sua organização, onde você trabalha, isso talvez seja muito comum. Isso também pode se tornar comum dentro da família também, dentro de uma forma cultural, dentro da família, entre amigos, enfim. Às vezes os fins justificam meios, mesmo precisar enganar, mesmo precisar prejudicar alguém, o importante é chegar naquilo. Talvez hoje, nessa manhã, você também precise talvez rever algumas áreas da vida que você talvez esteja vivendo isso. Aqui cai aquela questão onde todo mundo faz, é assim mesmo. Olha, a gente precisa ser esperto. Olha, tem que parar de ser bobo. E aí a gente cai nessa. Os fins justificam os meios. Olha o que Jacó fez então nesse princípio maligno. Ele roubou a primogenitura do irmão. Era uma época que isso era muito importante.
a bênção do pai. O filho mais velho recebia a bênção do pai, se tornaria o líder ali do clã, da família. Mas Jacó fez de uma forma, ele criou uma artimanha, ele foi muito ardiloso, e ele roubou isso do irmão dele. O irmão dele estava com fome e chegou para ele: meu, divide essa comida que você fez. Ele fala o quê? Eu divido, mas me vende o direito da sua primogenitura. Naquele texto fica muito claro que Jacó sabia o que ele estava fazendo. Eu acho que Esaú não, mas Jacó tinha muita ciência. E ali então ele prejudica o irmão e não se importou com isso. Dormiu a noite toda. Ele roubou a primogenitura do irmão e no outro dia ele estava normal. Ele também foi cúmplice da parcialidade da sua mãe. A mãe dele gostava mais dele, o pai gostava do irmão. E aí então os dois, eles se tornam cúmplices, inclusive para fazer coisas erradas. Talvez você tenha amigos assim: vamos fazer coisa errada, vamos fofocar de alguém, vamos fazer isso, aquilo, outro. E aí as pessoas tornam-se cúmplices. Pessoas talvez que nunca vai dizer para você que você está errando, afinal de contas ela é tua cúmplice. Ela está ali do teu lado para falar que você está fazendo tudo certo. E às vezes nós tornamos cúmplices também de situações erradas. Talvez você já tenha percebido que a situação é errada. Isso é muito comum na escola. Você faz para fazer parte do grupo, às vezes você se sujeita. Eu quero fazer parte do grupo, eu não quero ficar isolado. E aí acaba se sujeitando. Talvez essa seja uma das grandes tentações de ser jovem, adolescente dentro de uma escola. Aqui também cai também na região, cai também em trabalho, enfim. Cúmplice. Qual é o teu cúmplice aí? Mas cúmplice para fazer coisa errada que você tem que abandonar. Mentiu quando afirmou ser Esaú, lá na frente. Ele e a mãe, eles criam então uma estratégia maligna para conseguir a bênção do pai. O pai tinha falado: estou para morrer, filho. O pai já não enxergava bem, estava numa idade bem avançada. E ele e a mãe dele, em detalhes, eles fizeram um plano maligno para roubar a bênção do irmão, para que o pai não percebesse que era ele. E aí o texto vai dizer que eles foram bem malignos, em detalhes realmente, para que aquele plano desse certo, porque para eles os fins justificavam os meios. E ali então ele mentiu para o pai. A mentira incorporada na vida de Jacó. Ele enganou o próprio pai então para ter a sua bênção, e ele foi egoísta, inconsequente, ele não se importou com o outro. No texto até então, em nenhum momento você vai enxergar Jacó falando: olha, mãe, mas e o meu irmão? Em nenhum momento. A preocupação dele era: mãe, se meu pai descobrir, ele vai me amaldiçoar. Mas não foi aquela questão: ele, meu irmão, como ele vai se sentir, mãe? Imagina amanhã, eu vou perder a amizade do meu irmão para sempre, isso aqui vai acabar com a nossa família. Eles não pensaram nisso. Eles pensaram o quê? O momento é agora, vamos roubar isso, vamos prejudicar. A gente prejudica o teu irmão, mas filhinho, você é meu querido, o importante é você sair daqui abençoado. Os fins justificam os meios. E a gente tem que prestar muita atenção. Esta era um ponto maligno na vida dele, que desencadeou em todos esses que eu acabei de comentar com vocês. Às vezes, irmãos, um ponto na vida mal resolvido desencadeia outros pontos na vida malignos, que na verdade tem origem numa coisa só. Mas aí vai uma abertura na tua vida, onde outras malignidades acabam ocorrendo. Isso acontece também na vida de Davi, quando ele adultera. Tudo começa quando ele estava tão cheio de si que ele não vai para a guerra. E ali então ele acaba adulterando, ele coisifica uma pessoa, né? Porque ele achou o seu direito, por ser rei, em tomar a mulher do outro. E depois daquilo então ele se viu obrigado a assassinar o marido da mulher, e por aí vai. Por quê? Os fins justificam os meios. E hoje eu gostaria de que nós pensássemos aqui o que precisa mudar, e eu e você. Quais são as limitações que estão impedindo as suas mudanças? Talvez você já está tanto tempo na casa, tanto tempo conhece a Deus. O que está impedindo você ter uma nova história? E você? E eu sei que aqui a gente tem uma tendência em justificar, e você pode ficar aqui justificando a tarde toda, mas o que eu quero dizer para você: que tal parar de justificar e falar: Deus, eu quero viver o novo. Eu não quero mais me justificar, não importa. Sabe aquela questão, você já tem a desculpa pronta. E normalmente a gente olha para o outro, normalmente a gente vai colocar a culpa nesse, naquilo outro. A culpa é dos meus pais, a culpa da minha esposa, a culpa é do meu marido. Olha, a culpa é desse, daquele outro. A gente coloca a culpa, a gente acha culpados. Mas que tal agora você olhar para você mesmo e falar: Deus, o erro está em mim.
Está na hora de eu viver uma nova história. Eu estou nessa para ser transformado, estou nessa para ter um encontro com Deus. E você, qual é o seu contexto então familiar? Olha o contexto familiar aqui do Jacó que eu acabei de compartilhar com vocês. E o seu? Qual é o seu contexto? Qual é a sua cultura familiar? Como está isso? O que precisa ser transformado? Quais são as suas feridas emocionais? Que de repente também está gerando um monte de atitude na tua vida que não tem nada a ver com a tua fé. Quais são as feridas emocionais? Qual o seu histórico? Quais são os seus fracassos? Quais são os seus vazios da alma? E aí nós precisamos então ser cuidados pelo Senhor. E aqui eu gostaria de estar te desafiando de pare de fugir dos problemas. Jacó vai dizer na Gênesis 28, 1, 2 e 10: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Talvez você esteja sempre partindo. Sabe o que ele fez no outro dia? Aliás, horas depois, o irmão dele chega, percebe que foi prejudicado. O irmão dele promete vingança. E Jacó pensa assim: eu vou partir. O pai dele, a mãe dele percebendo, fala: marido. Ela não conta para o marido que ela que fez o plano. Fala: olha, eu não quero que ele case com as moças daqui. Manda ele lá perto da minha mãe, que era muito longe dali, para que ele arranje casamento por lá. E o pai de Jacó concordou. Falou: filho, vai para lá. Jacó não pensou algo assim: agora eu vou resolver o meu problema com meu irmão, porque o que eu fiz foi uma loucura. Não, ele falou: eu vou mesmo. Nossa, pai, obrigado. Porque se você não manda embora, meu irmão, algum dia ele vai me assassinar. Que bom que você está mandando embora. E às vezes nós pegamos situações da vida e a gente fica partindo. Até quando você vai partir? Até quando você vai ficar fugindo? Tem áreas da vida às vezes são tão dolorosas, irmãos, que a gente não quer tratar. A gente fala assim: por favor, muda o assunto. Vamos mudar o assunto? É aquela conversa, quando você está lá na tua casa, aquele momento de mesa, aquele momento de compartilhar momentos gostosos, aí muda o assunto, alguém cita o assunto doloroso da família. Sempre vai ter alguém que vai falar assim: muda o assunto, esse assunto não é legal, essa ferida nós não queremos conversar sobre isso. Isso aqui traz lágrimas, traz dor, porque a gente vai ficar relembrando daquilo que precisa ser tratado. Não, vamos fazer de conta que isso não aconteceu. Irmãos, o que tem de gente que faz esses pactos, não aconteceu nada. Vamos fazer um pacto do silêncio aqui. Isso aqui nunca aconteceu. E mentem-se. E aquela mentira talvez tornou-se até uma, entre aspas, uma verdade. De tanto ser repetida, a gente faz de conta, isso nunca aconteceu. Até muda na mente, muda o fato. Quando na verdade a gente precisa confrontar as situações. Pare de partir. O que precisa ser mudado. O tema de hoje é mudar pelo poder da fé. E seremos então desafiados a sermos transformados por Deus. Vamos juntos, eu e você, vivermos então uma nova história em nome de Jesus. Uma nova história em Jesus. E para isso é necessário alguns passos se fazem necessários. Alguns passos se fazem necessário eu e você tomar. Primeiro passo, um encontro com Deus. Olha o que vai dizer em Gênesis 28, 16 e 17. Despertado, Jacó do seu sono disse: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é esse lugar, é a casa de Deus, é a porta dos céus. Jacó está partindo, mas há um Deus. Jacó está partindo, mas há um Deus que vai de encontro com ele. Talvez você esteja também partindo, mas há um Deus que está indo de encontro com você. Talvez você esteja partindo. Para onde você está indo? Talvez você saiu hoje de manhã, talvez você que assiste na internet estava partindo, estava fugindo dos problemas. Mas hoje há um Deus falando assim: para onde você está indo? E aí aqui então Jacó tem essa visão de Deus. Deus o encontra. O que eu gosto da palavra de Deus é que sempre é Deus que vem ao nosso encontro. Nunca é nosso mérito. E aqui eu e você então, nós precisamos nessa manhã ter esse encontro com Deus. E nesse momento agora eu gostaria que você prestasse bastante atenção nos próximos minutos daquilo que eu vou dizer. É algo importante que eu quero estar compartilhando sempre com vocês. Vocês já ouviram falar das más e das boas novas?
E nesse momento então que eu vou estar compartilhando, eu gostaria que você segurasse um pouquinho, não se movimentasse. Existe, nesse encontro com Deus, para você entender que isso é importante, você precisa entender que existem as más novas. Nós gostamos de boas notícias, mas eu preciso te dar nessa manhã também umas más notícias. Nós precisamos entender por que nós precisamos ter esse encontro com Deus. A primeira questão então, para eu ter realmente um encontro com Deus, eu tenho que entender então, que Deus tem um problema comigo por causa dos meus pecados. Eu e você, a Bíblia fala que eu e você nós pecamos, todos nós, e os nossos pecados nos separam de Deus. Em primeiro lugar, você tem que entender então que Deus tem um problema com os nossos pecados, quer sejam em pensamentos, palavras e ações. Para Deus, o pecado é algo realmente tenebroso, é algo que nos afasta, diz a palavra de Deus. Primeiro ponto, você tem que entender isso, que todos nós somos pecadores, todos nós. E nós temos então esse problema a ser resolvido com Deus. Segunda questão, nós temos que aceitar que Deus, Ele é justo, Ele é santo, Ele é perfeito, e por isso Ele não pode aceitar os nossos pecados. Um outro ponto que nós precisamos entender, que Deus é justo e deveria nos castigar por cada pecado. Já parou para pensar nisso? Ele é um Deus amoroso, é verdade, mas Ele é Deus justo. E o correto era eu e você sermos castigados pelos nossos pecados. Devemos também entender que o castigo do pecado é morte, isto é, a eterna separação de Deus. Eu sei que hoje em dia ninguém comenta mais, mas o inferno é real. E o correto é que todos nós estávamos condenados a isso. E não há nada que nós possamos fazer para se tornar aceitável para Deus. Não adianta você fazer boa obra, não adianta você declarar que você é bacana. Na verdade é que todos nós temos pecados, por menor que seja, e esse pecado nos afasta de Deus. Então o primeiro ponto é entender isso. Esse ponto Jacó precisou entender. Todo aquele passado dele, ele precisava entender: isso me afasta de Deus. Talvez essa manhã você precise também pensar um pouquinho como anda a vida. E se você já tem ciência que você não é perfeito, você chegar e falar assim: Deus, eu tenho um problema com o Senhor, porque o Senhor é um Deus santo e o Senhor não pode aceitar os meus erros. Mas existe também boas novas, da qual eu queria te compartilhar também nessa manhã. Que Deus é amor e Ele providenciou um substituto para mim e para você: Jesus Cristo. Ele veio por mim e por você. Deus providenciou um substituto. Nós temos que entender, para levar o pecado sobre ele, nós temos que entender também que na terra ninguém poderia fazer isso. Não existia um homem perfeito para fazer isso. Por mais que você goste de Gandhi, por mais que você goste de ou qualquer outra pessoa que Madre Teresa de Calcutá, não tinha ninguém perfeito que poderia levar e morrer pelos nossos pecados. Somente Jesus. E nós precisávamos de um Salvador. Jesus é esse Filho de Deus que se torna homem, que apesar de viver uma vida perfeita, justa, ele não pecou. Ele se viu preso, julgado, condenado e pendurado numa cruz para morrer por mim e por você. A Bíblia vai dizer em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo. Nós temos que entender então que quando Jesus estava ali na cruz, o Deus Pai colocou sobre ele os meus pecados e castigou Jesus Cristo pelos meus pecados e os seus pecados, quando ele estava ali na cruz. A questão, irmãos, eu li um livro, eu concordo com esse livro. A questão não era a dor física. Eu sei que vocês já assistiram o filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo. A questão não é a dor física, óbvio que doeu. A questão é que chegou um momento onde Deus colocou sobre ele os nossos pecados, ao ponto dele dizer: Pai, porque você me desamparasse, não Senhor está. Porque os nossos pecados estavam sobre ele ali na cruz. Nós temos que entender que quando Jesus morreu, seu corpo foi colocado no túmulo, mas no terceiro dia ele voltou da morte para nunca mais morrer novamente. E por isso nós cantamos isso muitas vezes hoje: Ele vive, para sempre é adorado. Ele vive, ressuscitou. Nós precisamos entender que Jesus oferece perdão, o dom da vida eterna com ele, para todos aqueles que nele crêem, para a salvação do pecado e da eterna condenação, e para a nova vida vivida nele.
É em Jesus que nós recebemos o perdão dos nossos pecados. E por isso que nesse momento eu gostaria de abrir aqui uma oportunidade, então, de cada um que aqui está, e não importa quanto tempo você está na igreja, você agora faz uma prévia daquilo que aconteceu, como isso é importante para a nossa sequência do nosso relacionamento com Deus. Mas talvez você nunca fez de verdade esta oração, tendo ciência daquilo que você estava fazendo. Uma oração está dizendo assim: Jesus, eu sei que pelos meus pecados eu mereço a morte, mas devido ao teu amor, o Senhor veio, me substituiu ali na cruz. Não há nada que eu poderia fazer de boas obras para que me justificasse os meus erros, mas obrigado, o Senhor morreu por mim ali na cruz mesmo sendo santo, para que hoje eu tivesse relacionamento com o Senhor, vida com o Senhor, para que hoje eu pudesse ter o meu nome escrito no livro da vida, salvação eterna. E por isso que nesse momento eu gostaria aqui, feche os olhos, irmãos, e eu gostaria, talvez você não fez ainda essa oração, talvez você está aí na igreja há muito tempo, e você está pensando, cara, por que minha vida não vai? Porque talvez você não sabe nem o que você estava fazendo, você foi lá na frente, você já batizado, já foi lá na frente, mas a grande questão é, você sabia o que você estava fazendo? E nessa manhã eu te convido a você fazer essa oração de entrega a Jesus, e de falar: Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Jesus, tenha misericórdia da minha vida. Jesus, eu sei que por mais que eu acho que eu sou bonzinho, tem pecados em mim. Obrigado, Jesus. Nessa manhã eu estou fazendo para ti, Jesus, que o Senhor venha ser o meu substituto ali na cruz. Eu estou tomando posse disso, Senhor, que o Senhor estava ali na cruz, morrendo em meu lugar. Você consegue fazer essa oração? Dizer: Jesus, hoje eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida, porque eu quero ter uma nova história. Faça com as suas palavras, mas faça. Faça: Jesus, olha, muito obrigado, o Senhor morreu ali na cruz, e hoje eu estou te recebendo como meu Senhor e o meu Salvador, em nome de Jesus. Sim, Jesus, haja do teu mover sobre nós. Nessa manhã, Pai, haja salvação nessa casa, nas vidas, ó Pai, da qual nesse momento se rende ao Senhor. Não existe pessoas, ó Pai, perfeitas, existem pessoas resgatadas pelo teu amor. É isso que nós fazemos agora, porque o Senhor morreu na cruz. O Senhor resolve o problema do pecado morrendo por nós na cruz, e nós te glorificamos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Receba a paz que vem do alto. Você fez essa oração, teu nome escrito lá no livro da vida. Começa a viver essa nova vida. Começa a viver em Jesus agora, entendendo o que Ele fez por você, Ele fez por mim. Use a sua vida para a glória dEle a partir de agora, em nome de Jesus. Então, para viver essa vida para a glória dEle, Ele que teve esse encontro, Ele que vai falar: olha, essa aqui é a casa de Deus, a porta dos céus. Por isso que é importante. Esse menino, então, tendo encontro, ele começa a assumir compromissos transformadores com Deus. Compromissos transformadores com Deus. E deu o nome de Betel, aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres certamente te darei dízimo. E deu o nome de Betel. Eu e você precisamos ter esse encontro com Betel, a casa de Deus. Esse encontro na vida, esse encontro que transforma, esse encontro que gera compromissos. Pode ver, a primeira questão, ele fez um voto. Está na hora de você assumir compromissos com Deus. Como anda o teu compromisso com Deus? Às vezes nós falamos Deus e nós vamos e nós oramos e nós temos fé e a gente não entende porque as coisas não correm. Como anda o teu compromisso com Deus? A questão aqui não é fazer as coisas para receber alguma coisa, não. Por mais que você faça, a gente nunca vai ser digno de receber alguma coisa. A grande questão é a nossa resposta ao amor de Deus. Como anda a tua resposta ao amor de Deus na tua vida? Como anda a nossa resposta, o nosso compromisso, depois de entendermos que Jesus veio, pagou o preço pelos nossos pecados, como nós estamos vivendo agora. Isso tem que gerar compromisso, irmãos, nas nossas vidas. Queremos ser transformados. Primeira questão: Jesus, eu estou assumindo um compromisso com o Senhor.
Se a gente não vence, irmãos, eu li essa frase, eu achei sensacional. Se a gente não vence a própria cama por causa da preguiça e do sono, não vai vencer também os problemas diários da vida. Que encontro com Deus é esse que não te tira da cama, que te impede de fazer obra porque está frio, está caroando, está isso, está aquilo outro? Dia desse estava falando para minha mãe, somos a geração que todo mundo andava a pé, ter carro era luxo, todo mundo andava a pé. E aí o culto era à noite, aí aquela garoa, aquela chuva, você via aqueles irmãozinhos tudo simples, biblinha é a forma de dizer, né? Uma biblona debaixo do braço, guardar-chuvinha, 7 horas da noite, crente na rua, irmãos. E aquele frio, compromisso com Deus, não podemos faltar do culto, precisamos estar lá, não importa, está ali caindo canivete, não importa, é mais gostoso. Era quase, irmãos, uma cultura de eu demonstro meu amor a Deus também, indo na chuva, indo a pé, né? Demorando. Eu lembro de uma época também, quando eu ainda era criança e junior, a gente vinha aqui na primeira igreja, aqui na estação, irmãos, olha aqui, era uma dureza. O ônibus demorava, você perdia um ônibus 30, 40 minutos para o próximo, mas era um desafio de correr. O ônibus desapontava lá um pouquinho distante, você correndo, porque você não queria chegar atrasado no culto, você queria estar lá. Você queria estar lá. Olha assim, Deus, eu estou aqui. Eu estou no lugar de milagres. Eu estou no lugar da casa de Deus. Eu estou na Betel. Eu estou no lugar de encontro com o Senhor. E aí eu digo para você, como anda isso na sua vida? Às vezes a gente está numa geração de que, se não vai hoje, vai amanhã. Se não faz agora, faz daqui a pouco. Irmãos, não pense como diz Tiago 1, grave isso na tua mente. Não pense que essa pessoa vai encontrar o favor de Deus. Essa pessoa ainda não foi para Betel ainda. Ela não teve um encontro com Deus como Jacó está tendo. Ela está vindo, ela é simpatizante talvez do Evangelho, mas tem que ter esse encontro, irmãos. Esse encontro me leva a estar indo ali, não importa. E quanto mais a situação é difícil, mais gostoso é. Diz a história, irmãos, por certo já ouvi muitas histórias de missionários, inclusive africanos. Diz a história que o povo africano, eles andam quilômetros, horas a pé, para ir para o lugar de culto. Hoje a gente tem carro. Aqui no Brasil é tudo muito fácil acesso. Vamos ter mais esse espírito africano de falar, Deus, não importa, eu vou a pé, eu saio mais cedo, mas eu quero ter esse compromisso com o Senhor. Isso muda a vida. Um grande homem assume compromissos grandes enquanto é pequenininho. Em outras palavras, lembra que Jesus vai falar, seja fiel no teu pouco, e eu te acrescentarei no muito. Mas seja fiel no teu pouquinho. Compromissos com o Senhor, aquilo que você consegue entregar. E vou dizer para você, eu sei que todo mundo aqui quer ser usado por Deus. Amém, chega antes, arruma as cadeiras, chega antes para recepcionar o povo, chega antes para orar. Pega esses pedidos de oração que eu tenho colocado no grupo e fala, Deus, olha, eu estou me comprometendo, eu vou orar por cada um deles todos os dias, eu vou interceder. Pessoas que têm fome e sede de fazer a obra de Deus, te convido a isso. Persevera em Deus também. Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Vi a Deus face a face, isso significa Peniel. A gente precisa ter esse encontro de ver face a face. Mas aí eu vou dizer para ti, quando eu era criança, a minha oração era querer ver anjo. Eu queria ver um anjo. Eu falava, Deus, olha, se eu ver um anjo, eu já fico muito feliz. Talvez o teu desejo também é ter alguma experiência sobrenatural. Ver anjo. Eu quero ser batizado no Espírito Santo. Eu quero ter dons. Eu quero isso. Eu sei que, olha, irmãos, nós que fazemos parte, somos da família de Deus, somos filhos de Deus. Eu sei que a gente tem muitos sonhos. Isso é bom. Mas lembre-se, para você chegar nisso, você tem que primeiro assumir, ir ali para Betel, momento com Deus, e desse Betel você tem que chegar também em Peniel. É que às vezes, irmãos, entre você ter um encontro com Deus e ver a face do Senhor, há um tempo que você vai precisar investir ali em oração. É um tempo que você caminha com Deus. Vou citar aqui um livro para vocês, que eu convido vocês a estarem estudando em casa, chamado Neemias. Neemias é um livro da qual eles estão ainda exilados, presos ali no Império Persa, e Neemias fica sabendo o que estava acontecendo lá em Jerusalém, o povo que está ainda escravizado lá. E aí vai dizer o texto, que ele para e vai orar. Irmãos, ele orou
6 meses antes de conversar com o rei, para todo desenrolar da história do livro. Ele orou 6 meses, falando: Deus, muda, nos dê estratégia, o povo não pode continuar sofrendo, aqueles muros têm que ser reerguidos. O que o texto vai ensinar para nós é que, às vezes, irmãos, a gente quer facilidade onde existe em nós perseverança. Como anda a tua perseverança? Lá em Provérbios vai dizer assim: se tu mostras fraco, no dia da angústia a tua força é pequena. A tua força é pequena? É esse problema que vai te derrubar então, vai te colocar no chão? Então cada dificuldade que vier, acabou a história. Agora eu estou em crise. É isso mesmo? Ou você vai perseverar até encontrar o seu peniel? Olha, eu vi Deus face a face, eu vou ver a glória de Deus na minha vida, na minha família. Cadê as pessoas que vão falar: olha, eu creio nisso, eu não vou desistir? Pode ser um processo, pode ser longo, mas eu vou perseverar em nome de Jesus. Do teu encontro com Deus tem que gerar uma questão de compromisso, mas tem que gerar também perseverança no teu dia a dia. Que olhar abatido é esse? Você acabou de sair daqui, vai tomar o café ali e já se sente extremamente derrotado. Imagina quando chega em casa. Às vezes eu tenho até medo. Perguntar, né? Bom, tá tudo bem? Nossa, fala: Deus, pai, vamos voltar, irmão, volta, vamos começar o culto novamente. Graça e paz, irmãos, tá, vamos para... Irmãos, se tu mostra assim aqui, imagina amanhã no trabalho, quando você está lá sozinho no seu dia a dia, onde você olha para a direita e para a esquerda e fala: eu vou pedir oração para alguém, e Deus fala: vai lá e ora, filho. Tem você agora conquistar o seu peniel. E eu e você, irmãos, nós precisamos mudar isso daqui. O nosso encontro aqui tem que impactar lá fora de uma forma positiva. Amanhã, ou hoje à tarde, no fim do seu dia, falar: não, eu tive o meu encontro com Deus, e aonde eu for, o Senhor me abençoará. Imagina se Jacó tivesse uma posição muito comum hoje em dia, de se prostrar perante as dificuldades. Imagina ele. Nós vamos descontar ainda mais a história dele, mas nesse momento ele está no deserto, em busca do lar do tio. Ele está no deserto. Imagina se ele mostra fraco ali no deserto. Talvez nesse momento você está no deserto, mas é no deserto que Deus vai também trabalhar na tua vida, no teu coração, para que você encontre esse peniel. De repente você está perguntando: por que eu estou passando por isso? Exatamente, para que você cresça, para que você demonstre compromisso e perseverança. Você é chamado em nome de Jesus para andar, ser filho e andar como filho de Deus. Não adianta falar sobre uma questão, uma nova identidade em Deus, e a gente tem muita teologia e muita teoria. Vamos colocar isso na prática? Seja fiel com Deus no seu dia a dia. Ore, acorde cedo, vai orar, vai buscar a Deus. Está difícil, mas continue abençoando a vida dos seus filhos, a vida dos seus colegas de trabalho. Continue ali falando: Deus, eu vou viver esse milagre, essa nova situação em nome de Jesus. E para isso, então, desse encontro, você vai entrar em algo muito bacana, chamado processos. Processo é algo muito trabalhoso, mas são processos transformadores. Olha o que vai dizer o texto em Gênesis 28. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se, e teve um sonho, na qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse. Ele foi dormir, interessante, ele pega uma pedra como travesseiro. Deserto, no deserto nem travesseiro temos, na verdade. Às vezes a situação é difícil, mas no sonho Deus aparece para ele. E eu acho muito interessante o sonho que ele teve, que ele viu um sonho na qual viu uma escada apoiada na terra. Esse detalhe no texto eu acho sensacional. Creio que todos nós aqui já subiram de escada. Já subiu de escada já, irmão? Alguns eu tenho certeza que já caiu dela também. Principalmente quando você faz, né? Quando você faz um movimento muito rápido. Não é assim? Você pode dar sorte de querer subir de 2 em 2. Você pode ter sorte. Mas também você pode tropeçar e também perder os dentes com isso, na verdade. Dependendo de como você cai, né? Também se machuca todo. Escada, irmãos, é processo. Agora imagina algumas escadas. Tem escadas, irmãos, que são pequenininhas. Algumas nós temos até na própria casa. Mas tem escadas que são enormes. A grande questão: qual é a escada que Deus tem colocado na tua frente? Tem uma vantagem: quanto maior a escada, quando você chegar lá em cima, a vista é mais bonita também. Talvez você esteja aí perguntando: nossa, por que tanto tempo? O que está acontecendo? Olha, tem essa escada na minha frente para eu subir. Pense de outra forma, não olhe para os degraus que você tem que subir. Olha assim: quando eu chegar lá em cima,
a beleza vai ser sem igual. Menor a escada, você não enxerga muita coisa. Tem escada de 2 degraus, de 3 degraus, não vai enxergar muita coisa. Mas tem escada enorme, 100, 200, 500. Tem escadas que você faz em alguns segundos. Tem escadas que você vai demorar algumas horas, e talvez você pare alguns minutos para tomar um fôlego. Qual a escada que Deus colocou na tua frente? Aqui, irmãos, é o processo da qual Deus está chamando ele. A grande questão é que do encontro com Deus, Deus vai te colocar num processo. Quer andar comigo, filho? Aí você vai falar, quero, pai. Esse é o teu desejo? De repente Deus está perguntando agora para você, você quer andar comigo? Eu vou te colocar uma escada na tua frente. E quando você sobe nessa escada, você vai conhecer o meu poder. Mas se você não subir a escada, você nunca vai me conhecer. Você tem que subir a escada, degrau por degrau. E não adianta querer correr processo não, o processo é feito em cada um. O importante é você não cair da escada, né? Tem gente que quer subir rápido, aí cai, volta toda a escada novamente, cai tropeçando, né? Parece desenho animado. Que tal você falar, Deus, essa escada que o Senhor está colocando, eu vou subir em nome de Jesus. Mas quando eu chegar lá em cima, aí eu vou conhecer o meu Peniel, conhecer Deus face a face. Aí eu vou olhar e vou dizer como Jó disse, Senhor, depois de tanto sofrimento, e eu sei que a maioria aqui conhece a história de Jó, sofreu, perdeu tudo. Nossa, que escada enorme aquele moço sofreu, hein? Foi acusado injustamente pelos amigos, se viu sozinho, mas ele estava ali subindo as escadas, e depois de um longo processo, de uma longa escada, ele chega lá no final, onde ele fala assim, nossa Deus, depois de subir a escada, eu posso dizer que eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Esse é o propósito daquilo que você está passando. Quando você chegar lá em cima, quando você vencer, você vai olhar e falar, nossa Deus, agora eu entendi porque eu estou passando e eu passei por tudo isso. Irmãos, então em nome de Jesus, vamos subir nessa escada. Subir a escada, olha o que vai dizer Gênesis 29:20. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que amava. Escada é ser provado pelo fogo, é pagar o preço, é disciplina e correção do Senhor. É na escada que você vai demonstrar aquilo que está aqui dentro. Às vezes é tudo muito bonito, é muita teoria. Eu tenho fé, olha, eu acredito, vai ser belo. Coloca a mão no arado para você ver, começa a fazer as coisas. É como quando a gente começa num novo trabalho. Vai ser bênção, tal, ótimo, amém, que seja. Vai viver o dia a dia, as dificuldades, as pressões, as situações. É como aqueles jovens quando casam também. Não, meu casamento vai ser diferente, vai ser assim, vai ser assado, amém. Casem e depois você vem aqui e nós vamos conversar. Porque também é uma bênção, mas tem os processos. Não é teoria mais, não é mais cartinha de amor somente, são situações. Contas chegam, junto com a cartinha de amor, chegam as contas. Junto com as frases, eu te amo, também vem as situações que precisam ser resolvidas. E ainda Deus nos abençoa com filhos, que é mais gostoso ainda, né? Aí a família vai ficando maior, é uma bênção, irmãos. Processo. Qual é a situação que de repente você está aí, sendo provado pelo Senhor, vai pagar o preço, vai ser corrigido por Deus. Nesses processos agora, esses 7 anos, Jacó sofreu muito para ter Raquel. Depois ele sofreu 14 anos para ter Raquel. 7 para ter Lia, depois mais 7 para ter Raquel. Depois mais um período para ele começar a ter alguma coisa na vida. E sofreu e foi muito enganado por Labão, seu tio. Às vezes a gente pensa que é fácil. Não foi fácil para Jacó, foi difícil. Vai ter um momento, irmãos, que ele mesmo vai falar para Labão, olha, eu sofri muito, fui de sol a sol trabalhar, de sol a sol eu cuidei das suas ovelhas. 7 anos, grava isso, trabalhando, você vai precisar se locomover. A coisa não chega assim, eu orei, está tudo resolvido agora. Tem milagres que é assim, mas eu vou falar bem sério. Tem milagres para você, olha, mudou tudo. Mas tem milagres que Deus olha e fala, olha, está aqui a tua escada, ora e suba, meu irmão, em nome de Jesus. Você vai precisar conhecer, a tua fé está sendo provada, Deus está trabalhando em você. Nesse momento aqui, tudo aquilo que eu comentei dos erros de Jacó, começa a vir à tona, olha Deus trabalhando. Um menino que se achava tão assim, a teoria dos fins justifica os meios, acaba agora. Ele tem que trabalhar, não tem mais como dar jeitinho. Ele precisou trabalhar.
Deus trabalhando no coração dele. Uma outra questão, resolve as pendências do passado. Olha o que vai dizer em Gênesis 33. Ele mesmo passou à frente e aproximou-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou-o ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Chegou depois de um bom tempo, de algumas décadas trabalhando para o tio, ele entende, meu tempo ali acabou. E Deus fala para ele, olha, volta para casa dos seus pais. Quando ele está voltando para casa, o que ele não esperava é que o irmão dele estava vindo ao encontro dele. Bem, na mente dele tinha o que na mente dele? Eu aprontei com o meu irmão. Quando o meu irmão me viu, ainda a pessoa que traz o recado é bem legal. Fala assim, o teu irmão está vindo com 400 homens. O que ele está pensando? O meu irmão vai trucidar todo mundo aqui. Meu irmão vai se vingar agora. E aí ele pensou que eu vou mandar uma galera para tentar acalmar o meu irmão. Olha a estratégia dele. Eu vou mandar povo com presente. Vai que até ele chegar aqui o meu irmão se arrependa, né? E aí quando chega então o irmão dele, eu fico imaginando como o coração dele disparou. Aí Jacó vai, aquele menino que enganava, aquele menino dos filhos justifica os meios, aquele menino que pensava, olha, em tirar vantagem de tudo, ele já tinha subido muito da escada dele. E aí ele chegou e fez o quê? Se curvou 7 vezes perante o irmão dele, mostrando uma total submissão. Irmão, eu sou teu escravo, eu sou teu servo, eu errei. Ele está dizendo, irmãos, o que eu fiz com você é imperdoável, mas eu estou te pedindo, irmãos, me perdoe, considere tudo isso aqui como teu. Aquela bênção, ele está dizendo, sabe aquela bênção do pai? Foi isso aqui, gerou isso daqui, mas isso aqui é tudo teu, irmão, meu irmão. Se curvou 7 vezes. E aí o irmão dele o abraça, levanta ele dali e fala, sai daí menino, nós somos irmãos, Deus me abençoou também. O que eu estou dizendo, qual é a pendência do passado que você precisa resolver? Quais são os temores do seu passado? O que você precisa resolver na tua vida? Precisa resolver. Vai ter um momento em que o Senhor, Ele traz à tona, irmãos, aquilo que precisa ser resolvido. Não se espante com isso. Você pode querer esconder, mas tem um momento que Deus coloca à tona. E aí, você está disposto a se ajoelhar 7 vezes e pedir perdão para a pessoa? Falar, eu errei. E aí vai tudo embora o nosso orgulho, o nosso eu, aquela questão do nosso ego, de achar que a gente não erra, o outro erra. Aí a gente entra num processo diferente. O errado nisso aqui sou eu. Quando você no seu casamento, no seu trabalho, chegar na conclusão, o errado aqui sou eu, mostra que você já está subindo algumas escadas na sua vida. Enquanto você olha e busca culpado, você não subiu escada nenhuma. Mas na hora que você começar a falar, o errado aqui sou eu tenho que mudar. Quando eu mudar, tudo isso aqui vai ser transformado. Você vai ver como Deus vai fazer uma grande obra na tua vida. Resolva as pendências do passado. Tem uma frase de Bill Hybels. Bill Hybels é o pastor, se eu não estou enganado, da Mirror Creek, que é um grande pastor ali americano. Ele vai dizer assim, o medo viceja no engano. O medo cria a vida no engano, irmãos, em mentiras. Olha o Jacó pensando uma coisa e a verdade é acontecer outra. A exposição das mentiras que alimentam os nossos temores costuma ser metade da batalha ganha. Isto é, quando você encara o medo. Sabe aquela questão? Eu não vou acertar, eu não vou nem mexer nisso, porque vai que a pessoa reage assim, assado. Não foi isso o medo de Jacó? E ele fez o quê? Eu vou encarar isso, eu vou encarar meus medos. Quais são os seus medos que precisam ser resolvidos? Pendências do passado. Pode ser alguma questão que você falhou, pode ser algum trauma do passado, pode ser o que seja, mas está te travando. Muitas vezes a gente cria um monstro e esse monstro não existe. A gente fica ali trabalhando na nossa mente, né? Jacó fez isso. E quando ele chega, ele viu que a verdade, que era uma grande mentira. E na verdade o irmão dele queria ele por perto. Quais são os seus medos que você precisa também resolver? Processo então te leva a ser provado pelo fogo, a pagar o preço, disciplinado pelo Senhor, porque Ele te ama e Ele quer que você cresça. Mas também te leva a resolver as pendências do passado. E por fim, irmãos, uma nova história. E vai dizer assim em Gênesis 32, o homem lhe perguntou, qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu, e o abençoou ali. Sabe que essa mudança de nome é bem legal. Aliás, você deve ter percebido no texto que ele muda o nome de muitos lugares. Era Luz, virou Betel, ele vai mudando os nomes. Quando a gente, irmãos, eu acho que isso daqui é um princípio bem legal. Quando a gente tem um encontro com Deus, aonde a gente vai, as situações vão mudando de nome, vão sendo transformadas. A família muda de nome, literalmente. As situações mudam de nome, porque você teve um encontro com Deus.
O encontro com Deus vai gerar essas situações. E aqui então, nós precisamos então entender o que significa Jacó e o que significa Israel. Jacó é aquele que segura o calcanhar, suplantador, enganador. Ele viveu muito isso, né? Mas chegou um momento da vida dele que o nome dele já não significava aquilo que ele tinha se transformado. E agora então, ele tem esse encontro com Deus. Deus fala, não, seu nome vai ser Israel, que significa Deus prevalece. Agora quem ia prevalecer na vida de Jacó era Deus, não ele mesmo. Está na hora de Deus prevalecer na tua vida, e não você mesmo. De você querer trabalhar tanto para o seu próprio eu, e se prostrar hoje e falar, Deus, importa o Senhor ser Deus da minha vida. Para alguns especialistas também, significa também príncipe. Então daquele enganador se torna príncipe também. Eu creio, nessa manhã, que Deus está chamando a gente para ter um novo nome. Já parou para pensar então, voltando à pergunta do feedback, como as pessoas te veem? Talvez você esteja rotulado. Esse aqui é filho de fulano, filho de ciclano. Porque a vida, às vezes, a vida te leva a algumas marcas, né? Tá vendo? E o pai dele era assim assado, a mãe dele era assim assado, ou o irmão dele era assim assado, e a gente fica com marcas. Ou até mesmo, não por causa de terceiro, mas por causa de nós mesmos. Esse aqui é fulano. Fulano tem um passado tenebroso. Fulano espancava, fulano fazia isso, fulano fazia aquilo outro. E a gente fica com aquela marca. E aquilo dói quando cada vez que o assunto volta à tona, aquilo machuca. Mas olha hoje Deus chamando a gente, dizendo assim para mim e para você, presta atenção. Hoje eu estou mudando o seu nome. Eu estou te dando um novo nome, você é meu filho. E eu estou te dando um novo nome. Deixa isso para trás. A tua velha fama, pessoa geniosa, tenebrosa, enganadora, uma pessoa ali difícil, de gênio tenebroso. E Deus falando assim, não mais. Agora você vai ser conhecido como uma pessoa calma, uma pessoa amorosa. Você vai falar, meu Deus, mas eu sou tão assim. Não, você está olhando errado. Eu já comecei uma boa obra na tua vida. Você está olhando ainda com os seus olhos carnais. Que está agora você começar a olhar da forma como eu te vejo. Quando nós temos um encontro com Deus, Deus olha para a gente agora transformado, lavado, não olhando mais conforme os nossos erros, mas olhando agora conforme aquilo que Cristo fez na cruz. Ele olha para mim e para você, vê a marca do Cordeiro, vê o sangue de Jesus sobre nós. Ele vê Jesus em nós, porque Jesus habita em nós. E quando ele olha e fala, esse aqui é meu filho. E se ele entender nessa manhã o que eu quero fazer na vida dele, a vida dele vai ser totalmente transformada. Você não precisa continuar assim. Mas a minha família é assim. Não importa como é a tua família aqui. E a tua família nos céus? Você tem que se conectar com a família dos céus. Não importa, mas a minha família, a minha mãe, meu pai sempre foi assim. Não importa. Olha, todo mundo lá fica doente, todo mundo é assim, ninguém dá certo no trabalho, ninguém dá certo na vida, não importa. Agora você é filiado e filho de Deus, o importa é agora. Você agora tem uma conexão com os céus. Olha Deus mudando a nossa história. Deus falando assim, olha, às vezes você está tão preocupado que os outros vão dizer, vão achar. Olhe para os céus, como Deus enxerga isso. Como o Senhor enxerga isso. Então, quando a gente começa a enxergar esse novo nome, também vai gerar duas situações nessa nova história. Promove um padrão elevado para a sua descendência. Olha o que vai dizer em Gênesis 35. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira, não temas, pois ainda terás esse filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Sabe o que ele está dizendo aqui? Chega de nome que amaldiçoa. Esse menino vai ser uma bênção. Esse menino vai ser chamado Benjamim. Às vezes, irmãos, as nossas dores, a gente reflete no outro a nossa dor. Quantas vezes você ficou bravo, xingou, amaldiçoou o filho, a esposa, porque na verdade você estava ferido. E aí você fala, você não vai ser feliz. Olha, você é assim, você é assado. Olha, está vendo? Deus vai pesar a mão sobre você e a gente vai indo, né? Um monte de bobeira. E às vezes a gente fica com essa marca. Quando a gente tem esse encontro com Jesus, também a gente começa a ter um padrão elevado de descendência. Fala, não filho, por mais que o filho seja ainda fazendo alguma coisa, a gente olha e fala, não filho, agora filho, eu já estou vendo você diferente, você vai ser uma bênção. O maridão está aprontando, você está ali, não, mas meu marido vai vir comigo, ele vai sentar aqui nesse banco, ele vai louvar lá na frente, ele vai ser um diácono na igreja, esse homem vai ser uma bênção em nome de Jesus.
Sabe por quê? Porque agora você teve esse encontro com Deus e você tem plena certeza: se me salvou, salva meu filho também, salva a minha família. Libera o potencial das pessoas ao redor. Então chamou os seus filhos e disse: ajunte-se aqui ao meu lado, que eu lhe diga o que vai acontecer nos dias que virão. Em Hebreus 11:21 vai dizer: pela fé Jacó, à beira da morte, abençoou a cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Abençoou. Temos aqui vovós, papais, mamães, filhos. Qual foi a última vez que você abençoou? Que você ergueu a sua voz e falou assim: olha, eu abençoo a Deus dos meus pais, eu abençoo a Deus dos meus netos, eu abençoo a Deus dos meus filhos. Serão prósperos e abençoados em nome de Jesus. Olha, eles serão homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas poderosas nesse sentido na terra, porque eles vão levar o reino em nome de Jesus. Jacó estava fazendo isso, abençoando. Ele não sabia ainda que dali, agora, sairia toda uma nação da família dele. A família dele leva o nome inclusive das terras de Israel. Ele não sabia disso, mas nesse momento, depois de ter um encontro com Deus, ele sai abençoando, profetizando na vida de cada filho dos 12. E ele sai abençoando. E aí, depois de um período, de algum tempo, aquele povo, aqueles filhos dele constituiriam famílias, e da família dos filhos gerariam uma nação. Às vezes nós não sabemos ainda o porquê nós estamos liberando o potencial, mas nós temos que liberar em nome de Jesus. Quando eu olho para as minhas crianças, eu fico ali pensando: olha, eu não sei ainda, mas Deus tem algo grande. Eles serão usados por Deus, serão homem e mulher de Deus, e os seus filhos. Vamos começar a abençoar. E para nós concluirmos, somos chamados a mudarmos pelo poder da fé. Para isso é necessário termos um encontro com Deus, processos transformadores, para que vivamos uma nova história. E te convido a viver o seu verdadeiro destino. Mudança de destino de Jacó. Já parou para pensar que bonito o final? De enganador para príncipe. Deus mudou o nome dele. De indivíduo sozinho e problemático, formou uma nação. Israel veio a ser uma nação. De um homem sem destino para uma pessoa que agora influenciava o destino de outras pessoas. Ele orou pela vida dos filhos. De um homem pacato, acomodado, para um líder, uma pessoa usada para o poder de Deus. De pobre para rico, de culpado para perdoado, de medroso para corajoso. Olha Deus chamando eu e você. Vamos juntos viver essa nova história em nome de Jesus. Fecha teus olhos, por gentileza. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Vamos clamar ao Senhor. E você, meu irmão, como vai ser a sua história a partir de agora? Existe uma velha canção, mas antes de nós cantarmos a canção, eu gostaria de relembrar alguns pontos que nós já conversamos. Primeiro ponto: Deus tem essa nova história para mim e para você. Mas primeiramente nós precisamos ter esse encontro com Deus. Eu desafiei você naquele momento a estar orando. Talvez você ainda precise orar. Por isso fecha teus olhos. Eu tenho um momento com Deus. Você já teve esse momento? Você já foi a Betel? Já teve esse momento com o Senhor? Já teve esse momento com o Senhor? E eu te convido hoje então a você confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Pergunte para Ele: Jesus, é isso? Talvez a gente já se ache tão assim assado, e o Senhor está aí chamando eu e você. Eu e você para ter um encontro com Ele. Por isso que nesse momento eu vou fazer uma oração de entrega. E eu desafio você a se entregar a Jesus. Pelos nossos próprios méritos a gente nunca chegará aos céus. É somente pelo mérito de Jesus. Que tal então você agora crer no poder da cruz, no poder do Senhor, e confessar Jesus como teu Senhor e Salvador? Não estou te julgando, estou falando que eu também sou pecador. Eu também precisei falar: Jesus, eu te reconheço como meu Senhor e Salvador. E isso mudou a minha história, mudou o meu destino e tem mudado a minha história. E eu te convido a fazer isso mesmo. O que eu estou dizendo para você é que tem um Deus que transforma histórias, mas primeiro você tem que ter um encontro com Ele. E por isso desafio você a fazer esta oração ao Senhor.
Creio que todos nós temos saído daqui plenos, convictos que nós tivemos um encontro com Deus. Você veio até aqui, então você tem que ter esse encontro com Deus. Existe escada, existe processo, existe um Deus mudando a história, o nome da história da nossa família, mas tudo começa com esse encontro com Deus. Então, em nome de Jesus, te convido a você a orar comigo, te convido você a falar: Jesus, a partir eu entendi agora, e desse encontro com Deus, sabendo de que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados, nunca mais minha vida vai ser a mesma. Senhor, conte comigo, eu vou andar, eu te confessando como meu Senhor e Salvador. E aí Ele vai escrever teu nome lá no livro da vida, Ele vai te afiliar nos céus, e você vai fazer parte da família de Deus. Vamos fazer isso agora? Então, nesse momento, repita essa oração comigo, que diz assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu entendi como os meus pecados me separavam de Ti. Nesta manhã, Senhor, eu entendi que o Senhor veio, morreu numa cruz, me substituindo lá na cruz, morreu pelos meus pecados. E Pai, nessa manhã eu entendi que o Senhor ressuscitou, e aí eu posso ter uma nova vida, e o meu nome, Jesus, pode ser escrito no livro da vida. E nesta manhã então eu te peço, eu te reconheço como meu Senhor e o meu Salvador. Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Jesus, seja o meu Senhor, o meu Deus, porque eu estou entregando a minha vida a Ti, em nome de Jesus. Talvez, enquanto nós vamos cantar a música